a cannabis e a saúde mental. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Fabiano Lacerda e você está no Contras Fluxo. E hoje eu estou aqui com Luna. Luna, seja bem-vinda. Muito obrigada. Ao Contras Fluxo. Tem um S aí de trava-língua, é um S de sujeito. Muito bom, obrigada. Conte aqui para quem está nos assistindo e nos ouvindo, conte um pouco sobre você, o que é que você faz. Bom, primeiro é um prazer estar aqui para conversar. Quando você me chamou para falar dessa área de psicologia, eu animei muito, porque é uma área que, dentro desse universo que eu trabalho, que é de educação canábica, é muito pouco comentado. Existe um grande tabu, então eu falei, vai ser uma boa oportunidade. Então, meu nome é Luna Vargas, eu sou uma educadora canábica, é um trabalho novo e que eu desenvolvo isso há mais ou menos 8 anos. Que é um trabalho de explicar sobre ciência da cannabis, sobre o trabalho mesmo dentro do mercado canábico. Quando eu fundei a minha empresa, que chama Inflore, é um projeto de educação de treinamento de pessoas que querem trabalhar no universo canábico. E quando eu fundei, nem existia ainda assim, esse nível de regulamentação que a gente tem hoje. Então agora, todo mundo já ouviu falar, já sabe que tem possibilidade de adquirir no Brasil, e na época não existia essa possibilidade. E tudo isso começou aqui em Salvador, então por isso que eu fico bem feliz de estar aqui hoje para conversar com você. Então você pode dizer que quando você chegou tudo era mato. Era tudo mato, e as pessoas falavam, nossa, você fala do quê? Que mundo é esse? Isso existe? Quando eu entro no Uber, igual eu vim para cá, o motorista me perguntou, o que você faz? Aí eu falei, sou professora de maconha. Aí ele riu muito, falou, isso existe? Eu falei, existe, eu sou professora de maconha. Aí ele adorou. No final ele pediu contato de médico, queria dar para o filho dele e tal. Então hoje em dia é muito mais normalizado. Antigamente conversar assim no Uber e tal era uma questão. As pessoas falavam, nossa, mas isso é proibido e tal. E hoje em dia todo mundo já ouviu uma manchete de jornal, sabe? Então tá bem mais normalizado hoje em dia. E eu fico imaginando para você também, enquanto mulher, né? Porque, assim, já é estigmatizado, já era estigmatizada, hoje ainda é, mas um pouco menos. Mas há 8 anos atrás, você, enquanto mulher, realmente, você talvez chegou aqui com a faquinha no meio do mato, assim, né? Tentando... E foi justamente por ser mulher que eu entrei nisso. Assim, eu morava aqui em Salvador e tinha colocado um DIU de cobre. E aí, com esse DIU de cobre, eu tinha cólicas, assim, de ficar 2 dias deitada, porque a adaptação do DIU de cobre é bem difícil. Sim. E nesse período eu ganhei um óleo de cannabis com alto THC e comecei a usar. Me deram como lubrificante, eu comecei a usar e a minha cólica passava. E nem Buscopan, nenhum desses remédios da farmácia ajudavam, e isso ajudava. Aí durante um tempo eu conectei, falei, toda vez que eu uso, diminui a dor, eu não sinto mais dor. E aí eu fui entender, fui pesquisar o que era o sistema endocannabinoide, como é que ele atuava, e como é que atuava na dor e tal. E aí eu me apaixonei, assim, eu falei, nossa, eu não sabia que esse sistema existia, e olha que eu sou uma consumidora de maconha de longa data, mas a gente não ouvia falar, até hoje, a grande maioria, imagino que a maioria das pessoas nunca ouviu falar do que é o sistema endocannabinoide. Sim. E aí eu comecei esse processo de estudar, e nesse meio tempo eu mudei para o Canadá, de Salvador para Vancouver, que é uma péssima mudança, não aconselho. Uma tristeza sair dessa Bahia maravilhosa para mudar para o Canadá, mas acabei ficando lá mais do que eu queria, porque teve pandemia no meio, mas foi uma ótima experiência para poder trabalhar no mercado legalizado, foi o processo de legalização lá, então eu acompanhei todo esse processo. Agora me conte, o seu caminho começou ali pelo cuidado, não deixa de ser um consumo também, mas outras pessoas vêm só pelo consumo, né? Eu vejo que acho muito difícil falar que é só consumo. Assim, eu acredito que todo uso, mesmo que a pessoa não tenha essa consciência, ela passa por alguma questão importante ali. Então, acho assim, quando você fala de consumo, seria o consumo recreacional? A palavra recreativo, eu consigo entender o que significa, parece que tira um pouco da seriedade do consumo em si. Aí você prefere a palavra consumo? Eu prefiro o consumo, sim, do que... É como se fosse assim... Mas o consumo médico, eu vou tentar fazer um paralelo aqui. É como... paralelo muito...
Faça. Viagem aqui junto comigo, viu, gente? Eu evito usar nas questões alimentares, por exemplo, o dia do lixo. Eu não gosto dessa expressão, o dia do lixo, porque ela carrega, já pela palavra em si... Mas é o dia de comer uma bobagem, é isso? O dia de comer uma bobagem, então eu acabo falando o dia de comer uma bobagem. Quando eu uso o consumo apenas sem o consumo terapêutico, aí eu tô... o consumo medicinal, aí eu coloco. Quando é um consumo recreativo, eu particularmente uso só consumo mesmo, assim, entendeu? Eu tenho uma palavra, assim, acho que só consumo não carrega a função, né, sabe? Porque, assim, consumo é consumo. Mas eu acho que tem um nome que eu gosto muito, que eles usam muito em espanhol, que é uso lúdico. Uso lúdico, gostei. Faz uso mais lúdico, sentido. Eu acho bonitinho, assim, acho que assim, é que é lúdico, né? Eu tô fumando um pra ir no cinema, tô fumando um pra desenhar, tô fumando um pra conversar, né? É um uso lúdico, que não é recreacional. Um uso que muitos profissionais de saúde fazem é o uso adulto, né? Que é esse uso responsável, digamos, que remete a ser responsável. Sim, tipo, o uso de álcool a partir dos 18 anos seria um uso adulto. Sim, sim. Os adultos podem consumir substâncias. Mas eu gostei do lúdico. O lúdico é legal. Acho o lúdico bonitinho. Vamos normatizar, gente. Uso lúdico e não... Consumo lúdico, consumo médico. Mas assim, eu sempre acho que dentro do consumo lúdico... do consumo adulto, do consumo recreacional, como queiram, eu acho que o consumo lúdico, ele é medicinal. Ou então ele está ali, mesmo que a pessoa não queira. Porque quando você está, por exemplo, o uso lúdico, eu vou para uma festa, quero consumir. O canabinoide e o seu receptor no corpo, do sistema endocannabinoide, não está querendo saber se você está numa festa ou se você está num hospital. Né? Ele está ali atuando no seu sistema. Né? Lógico que o set setting, né, como a gente fala, o ambiente que você está, a sua intenção com o uso da substância, ele conta. Mas ali a parte fisiológica ali está acontecendo. O ambiente que a gente está também, apesar... Com certeza. Ele muda bastante, né? Com certeza. O do set setting é fundamental, né? É parte do protocolo de todas as substâncias, principalmente as substâncias... psicodélicas em geral, que a gente chama, né? Sim. Mas o que eu quero dizer com esse uso lúdico é que, assim, às vezes, se você está ali, e eu acho que essa é a grande alegria do consumo de drogas em geral, lícitas ou ilícitas, é a gente ter a capacidade de moldar o que a gente sente. Isso, para mim, assim, é quase um poder mutante, assim. Se fosse um X-Men, eu acho que eu ia falar assim, porra, eu tenho um. Que é essa capacidade da gente moldar, assim. Você toma café? Bem pouco. Bem pouco. Eu também estou começando agora nessa jornada de café. Eu tomo muito chá, mate e tal. Sim. Mas café eu estou iniciando. Então, assim, mas por que as pessoas tomam café? Porque você está ali cansado, começando devagar, e você toma um café e... dá uma corda. Né? Você está, tô aqui, vou trabalhar, vou executar isso aqui. Então, essa substância modula você para fazer isso. Agora, quando você está assim, tipo, terminei meu dia, tal, vou fazer um uso lúdico, vou fumar você está ali querendo acalmar, querendo acabar seu dia. Você sabe que aquela substância, né, vai te relaxar ali e tal. Então, eu acho que essa capacidade de moldar, não necessariamente isso é um uso lúdico. Pode ser que você está, tipo, estressado, querendo relaxar um pouco para dormir melhor. E isso seria medicinal também, né? Então, assim, no frigir dos ovos aí, e principalmente politicamente e juridicamente, que a gente vive isso, né, na regulamentação, cannabis medicinal é legal no Brasil, mas o uso lúdico não é. O medicinal já estamos. Inclusive na parte de cultivo. Então, assim, no fim das contas, eu não acho que ninguém tem nada a ver com o seu próprio objetivo com a substância. Porque ela é a mesma. Não tem uma substância da cannabis medicinal, uma substância para o uso lúdico, a não ser a sua intenção. E para mim, a sua intenção, a minha intenção, não interessa para ninguém. Né? A não ser para o seu médico, para você e tal, mas juridicamente, eu acho que isso não deveria ser uma questão. E, tipo assim, essa substância é legalizada? Ela é legalizada para o fim que ela faz, assim. Então, tem essas críticas sociais aí também. É verdade. Agora, deixa eu te provocar um pouco mais. Faz muito sentido tudo isso que você disse para mim. Mas será que a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, ou várias pessoas, elas estão preparadas para entender como é o seu funcionamento? O que é que eu quero dizer por isso? Será que o consumo, né, lúdico,
ele não está vindo ali para tamponar, por exemplo, algumas questões que aquela pessoa deveria fazer a construção, no processo terapêutico, no processo psicoterapêutico. Não, o que você acha disso? Eu acho que, assim, eu estive no Rio de Janeiro, acabei de chegar do Rio de Janeiro, e me fizeram uma pergunta se o Brasil estava preparado para a legalização. Aí eu vou chegar na sua questão. Sim. E aí ele falou assim, a gente no Rio de Janeiro. E ele falou, você acha que o Brasil está preparado para a legalização? Tipo, não falta educação, não falta entendimento? Sim. Aí eu falei para ele, você acha que a gente aqui no Rio de Janeiro está preparado para acordar e ver 100 corpos enfileirados, mortos numa favela? Eu acho que não. Então, assim, falta educação, falta falar sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui nesse podcast, falta muito. Mas isso não muda o fato que tem centenas de milhares de jovens de 12 anos, 10 anos para cima, usando várias substâncias. E a primeira é o álcool, né? O primeiro acesso mais fácil é álcool, cigarro, nicotina também. E maconha também, logo na sequência, né? Pelo menos essa é a ordem meio, ordem lógica aí de acesso, né? Sim, primeiro as substâncias lícitas, depois começam as ilícitas. Então eu acho que a gente tem que lidar com tudo isso, né? Então por isso que eu acho que quando a pessoa, obviamente a sua pergunta, que quando se ela tá tapando ali algum buraco com essa substância, acho que sim, acho que tem questões, né, assim, de, por exemplo, uma criança que normalmente começa a usar maconha, criança que eu falo assim, né, jovens, sei lá, tá no 2º grau, começa a usar maconha, vai mal na escola, tem umas, né, o que a gente chama de síndrome A motivacional, fica sem achar bom ir para a escola, tirar nota ruim e tal. Isso é um problema? É um problema, tá na fase de estudo, precisa de estudar e cumprir ali com a obrigação, né, da fase. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê assim, será que o uso que ela faz da maconha nessa época não ajuda ela a tolerar a família péssima que ela tem? Ou os problemas que ela tem de, sei lá, de bullying na escola, de ser rejeitado, um monte de coisa da adolescência que ela passa, ou que a escola é um sistema muito chato, horrível, e assim, que toda vez que se a gente parar para pensar o que é o sistema educacional, que é um monte de coisa que você não vai usar para nada e que você fica ali, eu acho que ele está muito certo, no fim das contas. Então, eu acho que é importante, assim, obviamente, eu acho que isso vai tampar alguns buracos, mas é importante olhar para os buracos, né? Sim. Porque se a pessoa está usando isso, não só as drogas, mas outras coisas também, como nessa mesma fase, a pornografia. Sim. Que tampa muito buraco. Muito. Então, assim, muitos jovens, e principalmente das novas gerações, né? Os Porque jogos na nossa geração online. era revista, né? Sim. Aí você tinha que arrumar a revista do amigo, esconder em cima de um negócio. Locadora também, né? Locadora de VHS. Você tinha que ir lá, né? Pedir pra alguém lá, ou ir lá na cara dura. Ou esperar sábado de noite. Emanuele. Aí, tá vendo? Mas hoje em dia na palma da mão, né? Assim, é infinito. Então, a gente vive, né, um processo muito mais complicado que inclui substâncias, que inclui pornografia, que inclui jogos, apostas online. As bets e tudo. Então, a gente vive uma pandemia difícil aí. Mas tem um autor, um médico canadense, lá de Vancouver, eu morava lá, né? Sim. E ele é uma das pessoas que eu tenho de referência, assim, ele chama Gabor Mate. Sim. E ele fala uma coisa muito importante, assim, nunca pergunte por que o vício, pergunte por que a dor. E aí a gente vai começar a investigar. E ele conta, ele é médico, sim, ele conta uma história muito engraçada, assim, né, pra gente que tá ouvindo de vício, que ele era viciado em vinil. Então ele falou que já deixou uma mulher em trabalho de parto para poder ir comprar um vinil. Caramba. Deixou lá dela, dentro do hospital, saiu, foi comprar um vinil. O nível que chega a adição da pessoa. E numa coisa que a gente, assim, eu já fui meio viciada em música, assim, eu já gastei muito dinheiro em CDs na época, né? Sim. Não era vinil. Mas, assim, imagina, assim, então ele sabia que, então, a questão do vício, né, muito mais ligado ali a ele não estar cumprindo as obrigações dele e tal, por conta disso, do que, né, substâncias ou outra coisa, então...
Nesse seu caminhar, você estava falando aqui em off que se fala muito pouco sobre as questões de saúde mental, né? E cannabis ou qualquer outra, Isso. ou qualquer outra substância. Você acredita que isso seja por um estigma mesmo geral das pessoas, inclusive de quem consome, ou não, quem consome às vezes tem um olhar mais aberto para as questões de saúde mental? O que é que você vê aí dentro da sua régua, né? Por onde você passa? Sim, eu acho que a gente vive o proibicionismo, né? A proibição das drogas, em geral, ela traz tabu e estigma, assim. Como a gente tem as drogas lícitas, a gente tem problema com álcool, isso é uma coisa assim, todo mundo viu uma pessoa com problema com álcool na família, ou você pode ir para um grupo né, de alcoólatras anônimos, ou outro tipo de terapia, então isso é uma coisa mais normalizada. Quando a gente fala de outras substâncias, elas têm muito mais estigma, porque são proibidas e porque eu acho que a mídia também atrapalha demais, assim. Eu escrevi um texto recentemente na coluna que eu tenho no Brasil de Fato, falando sobre isso, como a mídia proibicionista, ela atrapalha a própria discussão. Então as pessoas não têm coragem de sair desse armário. E muitas vezes elas sofrem muito por isso. Então, recentemente, eu participei de um podcast, aí viralizou ali eu falando de várias substâncias, várias, assim, mais de 20, e as pessoas ficaram assim, como assim? Você está falando de crack, de cocaína, de ayahuasca, de um monte de outras coisas ali. E, assim, o que eu recebi, e tinha muito hater ali, né? Mas o que eu recebi no inbox foram coisas assim, que vale a pena abrir e falar dessas substâncias, porque a gente ajuda muita gente que não tem esse espaço. Então, assim, eu lembro que logo no primeiro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou assim, olha, eu vi que você falou que é legalizado ketamina no Brasil, que é a cetamina. Sim. E isso é legalizado no Brasil e você falou que ajuda com depressão crônica. Tem muitas pesquisas e está sendo usado em vários países, incluindo o Brasil. Está sendo bem usado aqui no Brasil a cetamina para resistência, né, de depressão. E aí ela falou assim, me indica uma pessoa porque, basicamente ela falou, porque eu estou querendo me matar. Então, assim, aí eu indiquei uma pessoa, depois ela escreveu, olha, já falei com a pessoa, vou fazer isso. Então, assim, se tudo isso, se falasse, expôsse, né, vale a pena por conta disso. Talvez ali, e teve uma meia dúzia de pessoas que chegaram no quadro assim, essa é a minha última esperança, se não foi isso, não vou conseguir. Então, eu acho que não falar disso é mais prejudicial. E aí o objetivo, né, que a gente faz, né, de se expor, de falar sobre drogas, em geral, é muito nessa ideia de ajudar a pessoa, de reduzir estigma, de quem está passando por isso, poder ter uma luz ali do que pode fazer. Tem vários casos assim. Como é para você? Agora uma pergunta muito pessoal, Sim. né? Como é para você ser essa ponte, né? Assim, eu acho que eu tenho um privilégio, assim, tanto, né, de estudo, de vivência, e também acho que há muito tempo atrás eu cresci dentro de um movimento de psicodelia, assim, de rave e tal, que várias substâncias eram muito normalizadas, assim. Então isso nunca... E cresci também na Chapada dos Veadeiros, lá em Goiás, que é um lugar místico, com muitas substâncias. Meus tios são ainda mestres da União do Vegetal, com ayahuasca. Eu cresci nos preparos. Então eu tenho uma relação já. Meus pais sempre falaram de todas as drogas que eles usaram, o que eles sentiam. Então, assim, eu lembro de eu criança, meu pai falando assim, nossa, tomei um LSD, que era uma coisa muito pequena. Aí eu falei, isso aqui não é nada, porque é muito pequeno. E ele tomou e ficou muito doido. E então, quando ele contou isso, a primeira vez que eu vi um LSD, eu falei, nossa, é pequeno, mas é potente. Eu já sabia, não tinha educação nenhuma sobre isso. Meus amigos não sabiam nada disso, mas a história do meu pai me fez lembrar disso. Então, assim, que fez eu tomar muito mais cuidado, às vezes não experimentar coisas, porque eu já tinha escutado como era deles. Então, eu acho que toda essa vivência minha, trazendo para esse público aqui, eu sinto muita segurança. Tanto de história como também de ciência. Hoje em dia a gente tem uma base de ciência para todas essas substâncias que é inquestionável. Então, lógico que vão tentar questionar, né, o uso do MDMA para como chama isso em português, gente? Os transtornos de...
quando você vai para a guerra, volta, TEPT. Pós-traumático, né? Estresse pós-traumático, isso. Que os veteranos de guerra dos Estados Unidos fazem teste com cannabis e MDMA há muito tempo. Então, isso aqui já é uma realidade em vários países. Então, ter essa base tanto histórica, né, pessoal, como também de ciência, me deixa muito tranquilo. E eu acho que eu tenho esse privilégio, assim, branco, tudo, de poder falar de uma coisa que vem dizimando e matando uma população que não fala disso e que não pode falar disso, que são as pessoas pretas que morrem, né, com a guerra às drogas. Então, eu acho que são encarceradas por conta disso. Então, me disponho nessa intenção mesmo, assim, de ter um pouco mais de espaço. E achar que é uma coisa muito injusta, que eu acho que isso me move muito, assim. Não sei se eu sou filha de Xangô, mas isso me move muito, assim, de ver uma injustiça, assim, quando você compara álcool com maconha, por exemplo. Maconha é muito mais seguro do que uma droga legalizada. Então, assim, é muito injusto ter pessoas encarceradas por um baseado e a gente vender álcool. É muito injusto ter pessoas morrendo na favela enquanto essa mesma droga é vendida na farmácia, a mesma. Então, e essas pessoas têm cor, né? E essas pessoas têm cor. E em Salvador ainda mais, né? É o lugar que mais mata no Brasil. Sim. Então a gente vive assim, não dá para não falar disso. É esse privilégio de poder, vou escolher se vou falar ou não. Tem gente que não tem esse privilégio. Sim. Não tem o privilégio, às vezes não tem nem a opção de ter espaço para falar, né? Seja pelo estigma ou por espaços mesmo como esse que não abre tanto espaço. Então, vou pedir para que você que está nos assistindo aí, se conhecer alguém, né, que vale a pena vir aqui para o Contrafluxo, escreve aqui nos comentários, marca essa pessoa, que a gente quer dar voz também para essas pessoas. Vou indicar algumas pessoas. Indica. Luna, é sempre um prazer te receber aqui. A gente não está chegando no final, gente, fiquem calmos. Mas a gente tem falado, você fala bastante sobre o cannabis, mas em off a gente estava falando sobre outras substâncias, você já pincelou aqui mais ou menos. Me fale um pouco mais sobre as questões do cogumelo, o que é que você tem visto aí. Isso interfere também no seu trabalho? Você tem trabalhado nessa área também ou só no cannabis mesmo? Como é que... Não, eu trabalho com todas as drogas, né? Eu faço esse treinamento porque a gente tem um mercado aqui já em andamento, né? Mas tem um mercado dos psicodélicos também que existe em grande escala aqui no Brasil. Basta ver um carnaval, né? Quem teve a experiência de carnaval viu quantas substâncias acontecem dentro de um carnaval. E também eu gosto muito de usar o caso do carnaval, porque eu falo que é a comprovação de que o uso de droga em alta quantidade dá muito pouco problema, porque as pessoas passam ali. Sim. Mas quando eu mudei para o Canadá, eu tenho várias experiências assim, com psilocibina, né, com cogumelo, mas quando eu mudei para o Canadá, começou uma onda, a mesma onda que aconteceu com a cannabis, ela vai e está acontecendo com cogumelo no Brasil também. Sim. Então, quando eu cheguei lá, eles tinham um grupo de pesquisa em Vancouver Island, que é perto de Vancouver, que eles estavam usando para pacientes terminais. Então, isso aí foi muito incrível de ver, assim, os relatos. Acho que relato é uma coisa que comove muito. Sim. Aí eu lembro de um relato de um senhor que ele tinha um câncer em estágio avançado, ia falecer, e aí ele teve uma experiência muito depressivo, porque obviamente encarar a morte a gente se prepara, né, ao longo da vida e o grande medo é esse. Então ele estava assim, tá chegando, eu vou morrer. E aí ele teve uma experiência com psilocibina e a declaração dele era assim maravilhosa, ele falando assim que foi a melhor noite de sono dos últimos 10 anos que ele teve, e que ele não sentia medo. Então assim, você tá ali na beira da morte, não sentir medo deve ser um conforto tão gigante. Sim. E que o cuidado paliativo peca demais no Brasil, porque assim, a gente, primeiro, né, a gente não discute morte, não discute eutanásia, não discute, né, o direito à eutanásia, diferente, né, do Uruguai, por exemplo, que tem tudo isso aprovado, aborto, maconha, eutanásia. A gente não fala muito disso, é um tabu muito grande falar de morte. E ter essa assistência de substâncias como é o cogumelo e tal,
para esse pessoal foi o que vem fazendo legalizar essa substância, a psilocibina, no Canadá. Então, muito legal. E eu acho que o Brasil agora está andando, vi hoje, até postei hoje no meu Instagram, sobre isso, que a Paraíba está fazendo pesquisa, já foi aprovada a importação da substância para fins de pesquisa no Brasil. Então, a gente está avançando. E fora essa parte desse avanço de pesquisa, já existe o consumo amplamente acontecendo, assim, em larga escala. Sim. Então, assim, de uns anos para cá, e eu gosto muito de pesquisar mercado, eu sempre pesquisei mercado dentro, né, da área das ciências sociais. Eu sou cientista social, sou antropólogo. Então, eu sempre pesquisei mercado de coisas que normalmente não encaixam muito no capitalismo, assim, culturas tradicionais, música tradicional, música do mundo. Foi pesquisar grafite, arte dentro de mercado, cannabis. E aí, quando você começa a analisar, assim, ver o mercado de cogumelo, o que aconteceu dos últimos anos, e que era uma coisa assim que pouca gente conhecia, pouca gente tem acesso. Aí depois você já tem site com chocolate, com gummy, com bala, né? E tudo isso, entrega a domicílio e tal. E lembrando que tem uma zona cinza dentro do cogumelo, né? Ela em teoria, até onde eu sei, não pode ser processado, ou seja, não pode fazer o chocolate, o gummy, mas in natura não é proibido, e isso é uma brecha que acontece em um mercado gigante. Então, assim, eu acho que é muito mais proveitoso, e até acho que é muito mais proveitoso a gente falar sobre isso, explicar o que é, falar de dose, do que ignorar como se ninguém usasse e não dar assistência para as pessoas que precisam. Educar, né? Educar, essa é a função, né? E tem, assim, pesquisas incríveis também mostrando para depressão, às vezes uma única dose, a pessoa tem benefício durante 6 meses. Então, assim, imagina o que é uma pessoa fazer uma dose e ter 6 meses de benefício. Isso é muito importante para uma pessoa que está em depressão e que tem que tomar um remédio todo dia, está há anos tomando e mesmo assim não adianta. E então ainda vai contra isso que eu falei, né? Que é a questão do capital, né? Como lucra com uma coisa que é barata. Lá em Goiás, de onde eu venho, nasce na bosta da vaca. Você pega no campo. É assim que faz no interior. Ou seja, de graça, que eu estou querendo dizer. Sim. E isso tem um efeito que pode ser benéfico aí para 6 meses de uma pessoa que está em depressão. Então, isso não encaixa dentro do modo de produção da medicina, né? Que quer que você tome a mesma coisa o resto da vida, todos os dias. E aí a gente tem esse bug do sistema aí, né? De como é que a gente Deixa eu provocar um pouquinho aí. Sou uma pessoa... Provoque. Um pouco conhecedor disso, mas o que me faz acreditar nesse instante é que talvez a indústria do álcool e do cigarro não quer que essas outras coisas avancem. Eu posso falar dessa forma? Eu acho que sim, porque as pesquisas mostram, né, que os lugares que legalizaram cannabis, Canadá, Estados Unidos, o consumo de álcool diminui. Principalmente quando coloca as bebidas de cannabis no mercado. Porque é uma opção, e basta ver o fenômeno que aconteceu com a cerveja sem álcool. Antigamente as pessoas falavam assim, cerveja sem álcool era assim, nossa, como assim? Você está bebendo cerveja sem álcool, que horror e tal. Hoje em dia é normalizado ter cerveja sem álcool, as pessoas beberem sem álcool, ninguém nem fala mais nada. E foi rápida essa mudança, né? Sim. Assim, era uma coisa, você vai levar uma cerveja sem álcool, era assim, você está com problema, você não pode beber. Agora, hoje em dia não, eu só não estou dirigindo, ou eu não quero ficar bêbado hoje, ou alguma coisa simples, assim. Ou tem um trabalho importante amanhã no tal. Então, as pessoas têm um consumo hoje né? Tudo isso para dizer que eu acredito que sim, que eu acho que a indústria do álcool tabaco perde com isso, tanto é que eles também abrem braços disso, né? Eles, então eu vou produzir bebidas de THC, porque eles não vão perder mercado. Então tem a força contra aí, com certeza. Eu posso afirmar, então, quanto mais educação a gente coloca, né? Quanto mais educar as pessoas, melhor uma saúde mental? Eu acho que sim, porque eu acho que ela é coletiva. Eu vejo muita saúde mental como sendo coletiva. Assim, quando se fala de educação em termos gerais, né? Assim, em termos gerais, em termos de consumo, em termos até de limite mesmo.
E até de reconhecimento, de reconhecimento. Né? Eu acho que isso é fundamental, assim, na educação. Igual eu dei esse exemplo, né, da minha infância, assim. Mas acho que quando a gente consegue educar sobre qualquer substância, e a gente normaliza o álcool muito na nossa sociedade. Sim. É muito bom comparar outras substâncias com álcool. Porque, assim, quando você começa a usar álcool na adolescência, porque a maioria das pessoas começa na adolescência, tem a primeira experiência na adolescência, você sabe por quê? Porque você vê muita gente usando, você vê os efeitos em muitas pessoas, você sabe, não, um copo de cerveja é tranquilo. É diferente de um copo de vodka, que vodka é muito forte. Uhum. Então, assim, você já começa a fazer a experiência entendendo ali a diferença. Uhum. De vodka é só um pouquinho, porque já fica tonto. Você já vê as pessoas. E tal. Então, assim... O que aconteceu praticamente com você, né? Que você trouxe com relação à vivência de seus pais. Sim. E tudo mais, né? Então, assim, quando você tem essa experiência com álcool, você não tem medo. Você não toma uma cerveja e fala assim, nossa, queimou meu neurônio, e agora? Nossa, e aí... esse set setting que a gente falou, acaba, né, com as outras substâncias, assim. Porque quando você vai fazer o uso de álcool e cigarro, você fala assim, tá, é isso, o máximo que vai acontecer é eu ficar bêbado, e não tem, tipo, a bad trip pior do que a de álcool, na minha opinião. Assim, você acordar, ver as coisas meio girando, vomitar, que é uma coisa horrível, assim, eu acho horrível. Ressaca, não tem nada pior do que você acordar com a cabeça muito ruim, estômago ruim, é um efeito horrível de álcool, que é uma coisa que a gente não tem com maconha, assim, né? Tem uma bad trip, mas, assim, esse efeito pós do outro dia, de sentir mal e tal, é muito diferente, assim. E a gente já é acostumado e normalizado. Eu lembro a primeira vez que eu bebi muito, que eu não sabia limite. Bebi muito, eu devia ter uns 15 anos, assim. E eu lembro que eu vomitei no outro dia, tava com dor de cabeça, fiquei deitada, assim, acabada daquele jeito. E eu lembro de todo mundo em casa achando engraçado, me levando água, uma água de coco, curtindo com a minha cara. Eu falei, ficou bêbado e tal, agora isso é ressaca. Então, assim, não foi uma coisa assim, como assim você usou essa droga e tal. Tipo, não tive uma repressão. Eu fui acolhida na minha bad trip. Sim. E isso faz muita diferença. Assim, eu costumo falar que quando você vai fumar maconha pela primeira vez, acho que eu tinha uns 14 anos, você vai lá fumar uma coisa que queima neurônio, que mata, que vai preso. Pior set setting que você pode ter na vida para começar, e que ninguém pode descobrir, e que tem que ser escondido. Então você fica lá assim, nossa, deixa eu experimentar, meu Deus, eu não devia estar fazendo isso, mas eu quero fazer, mas eu vou fazer. E aí, assim, eu costumo falar que não tem como você ter uma experiência tão boa assim, se você tá nesse set setting horrível, assim. Eu acho que isso o proibicionismo também acarreta nisso, né? Nesse medo, nesse estigma, que a gente mesmo tem, porque você cresceu ouvindo isso, né? Então eu acho que a gente, com a educação, falando sobre as coisas, falando sobre dose, era bem bonitinho que eu morava no Canadá e trabalhava numa loja de maconha lá. Eu era o que a gente chama de budtender, que é o atendente que vende maconha. E aí eu lembro que... E tem um limite, 19 anos, a partir dos 19 você pode entrar, você tem que apresentar a carteira de identidade na loja. Sim. E aí tinha os jovens que faziam 19, o dia que eles faziam era o dia que eles queriam ir lá comprar maconha pela primeira vez. Então era assim, eles chegavam, oi, tudo bom, já tem 19, mostrava a carteira, hoje é seu aniversário, feliz aniversário. E aí eles chegavam e falavam assim, então eu vou experimentar pela primeira vez, o que você me sugere? Pô, tem coisa melhor do que você vai experimentar uma substância. Você tem uma pessoa com experiência, que já viveu um monte de coisa, que conhece os produtos e que vai te indicar o bom produto por uma boa trip. Aí eu falava, olha, sua primeira vez, então não vai consumir essa que é mais forte. Você vai comer um comestível? Cuidado, porque às vezes você come, demora para digerir, vai começar a bater daqui 1 hora. Então você come um pedaço, mas não come tudo. E se não bater, espera o outro dia. Não vai comer tudo, porque depois bate tudo e tal. Você tem uma bad trip. Então, assim, você está ali com educação, com uma indicação de uma pessoa que tem ali uma responsabilidade e que tem um conhecimento para passar para uma pessoa que vai fazer a primeira experiência. A primeira experiência desse jovem, com certeza, vai ser uma boa experiência. Um produto de qualidade, testado, com uma boa indicação, com os amigos, feliz no dia do aniversário. Então, assim, provavelmente vai ter uma boa viagem. Eu imagino que esse seria o melhor formato, né? Mas quando a gente traz isso para a realidade do Brasil,
Você vê isso como distante ainda, perto? Como é que você vê isso dentro da nossa realidade aqui no Brasil? Boa pergunta, porque eu acho que isso já existe, já pode existir. Eu acho que as pessoas não têm consciência de que isso é uma realidade brasileira já. Então, assim, para quem não sabe, maconha é legalizada no Brasil para uso médico. Então, assim, isso está legalizado, inclusive a parte do cultivo. Toda a cadeia produtiva é feita aqui. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro, fui visitar 2 associações de pacientes. Uma delas, 2 no interior do Rio. São fazendas com produção de mais de 2 toneladas por mês. Eu vi uma foto que você tirou com Você viu? uma florzona bonitona. Então, são sacos e sacos que saem dali, que é transformado em óleo, que é para o acesso dos pacientes. E isso é uma possibilidade. Tem associações que dispensam, né, a gente usa esse termo, que dispensam flores para os pacientes. Isso existe no Brasil. Então, assim, se eu tivesse um filho hoje que quer experimentar, que quisesse experimentar com 16, 18 anos, e eu falasse, então tá bom, em vez de comprar ali de um amigo que você não sabe de onde foi e tal, uma péssima qualidade, eu ia procurar um especialista e falar, olha, você está querendo usar, está querendo usar por algum motivo, vou acessar um produto de qualidade, que é feito, que é testado em laboratório, e oferecer isso para o meu filho. Com certeza vai fazer isso. Ou a possibilidade ainda, que é descriminalizado desde 2024. O STF entendeu que ter porte de 40 gramas ou cultivar 6 plantas é descriminalizado. Então, em teoria não. Em teoria porque assim, aí vai muito da cor do CPF e do CEP que a pessoa mora, obviamente, né? A gente vive num Brasil com uma desigualdade incrível. Então, assim, mas muitas pessoas têm a possibilidade, se quiser, de fazer um cultivo de poucas plantas, no caso 6 que eu estou falando, e ter acesso a uma planta de qualidade. Isso é descriminalizado, não é legalizado, é diferente. Mas, em teoria, se uma polícia chega e vê você com 6 plantas na sua casa, você vai falar, olha, faça esse uso. Às vezes você faz uso medicinal, você já foi no médico, tem um laudo médico falando do seu uso. Eu, por exemplo, tenho dor na coluna, faço uso, como eu falei, de cólica. Mas ainda assim, tem que, mesmo sendo só 6, eu tenho que provar ali para o policial? Não, mas ajuda, né? Se o policial chegar lá, assim, teoricamente, você seria um usuário. E isso você, teoricamente, aí, segundo o STF, você não iria para a cadeia. Pode ir para a delegacia, assinar alguma coisa, como aconteceu essa semana com o João Gordo, que foi pego no aeroporto com um pedaço de haxixe, 1 grama. Ele só foi ali, assinou alguma coisa e foi embora, seguiu a viagem dele. Então, a gente sabe que se eu for pega com 6 plantas é uma coisa, se for um homem negro pego com 6 plantas, provavelmente ele pode perder a vida por isso. Assim, não estou dizendo que é tudo igual, mas o STJ, o STF, definiu isso. Então, a gente tem possibilidades, tanto via médica como de usuário hoje no Brasil, de ter mais qualidade. Mas a realidade do Brasil, né, é o outro acesso, né? É o que a maioria das pessoas tem de prensado. Aqui no Nordeste menos, né? Aqui tem um solto. Mas eu acredito que já é uma realidade e que poucas pessoas aproveitam dessa realidade. Muitas pessoas fazem um consumo lúdico aí há muito tempo, sem ter o entendimento que esse consumo é médico, sem buscar uma alta qualidade daquilo que está usando. Eu costumo falar que é igual vinho, né? Assim, quando você começa na adolescência, você vai tomar aquele chapinha, sangue de boi, aquelas coisas assim, que é 5 litros. Sim. E aí você vai ficando mais velho, igual a gente, assim, você vai falar assim, pô, eu quero um vinho bom, eu prefiro tomar uma taça boa do que 5 litros de uma coisa ruim. Então, eu acho que a tendência é essa, a gente aumentar a qualidade, diminuir a quantidade e achar esse ponto, que é só a experiência que vai dar. Mas isso é uma realidade no Brasil. Eu, infelizmente, não sei por que as pessoas não buscam as associações de pacientes. É trabalhoso, é chato. Tem que passar no médico, tem que fazer um cadastro. Mas, assim, é uma segurança e, além disso, uma qualidade que é testada em laboratório. Eles testam cada lote. Então, assim, acho que vale muito a pena. Muito bom. Bom,
Vamos já partindo para o final Já? aí. Já, 40 minutos já, jovem. Eu passaria aqui a tarde toda te fazendo perguntas. Eu já tive 2 perguntas aqui que eu não vou fazer exatamente. Faça. Então, eu vou fazer uma delas, né? Uma pessoa, quando ela vai lá precisar assinar alguma coisa, né? O João Gordo, por exemplo. Sim. Aquele produto que ele estava em mãos, ele fica apreendido ou é devolvido para ele? Depende, né? Mas eu acho que eles aprenderam. Normalmente apreende, né? Aí o policial vai usar. Mas assim, mas é isso. Eu tô te perguntando isso porque talvez para João Gordo, e ali foi uma quantidade muito pequena, não vai fazer diferença. Mas aquele trabalhador CLT que tá ali com o consumo dele contado, aquilo vai fazer falta. Mas então vamos reivindicar. Processo policial. Não, mas não é. Meu back de volta. Mas não é. Não estou falando no back em si, mas isso faz uma diferença. Pra gente talvez não faça diferença, mas para aquela pessoa ali que está com dinheiro regrado, que está às vezes tira de um outro lugar também para colocar ali no cannabis, ou seja qual for outra substância, aquilo é apreendido e não é devolvido. Eu sei que parece muito pouco, Sim. mas gera um certo sofrimento psíquico também naquela pessoa, né? Porque ela não vai ter aquela substância naquele momento. Assim, sem você ter nada, a polícia já gera um sofrimento psíquico, né? Sim. Assim, o coração dispara. Você vai passar numa blitz. Você não tem nada em cima, mas seu coração já disparou, sua boca já secou, você já muda ali, você perdeu o assunto que você estava dentro do carro, porque assim, a polícia do Brasil gera um sofrimento psíquico na população inteira. Então, assim, eu acho que... mas no final, você está querendo se livrar, né? Você fala assim, pode fazer o que você quiser aí, tchau. As experiências que a gente tem são horríveis, né? Com essa categoria aí. Sendo que, né, até no Rio de Janeiro, eu tive uma experiência muito legal com os policiais antifascistas. Existe esse grupo no Brasil. Existe. Policiais antifascistas são mais de 1.000 em vários estados do Brasil. E eles lutam contra a guerra às drogas, pela legalização. E aí eu tive a experiência de conversar com o Orlando Zacconi, que é um cara muito legal. Ele é já policial aposentado no Rio de Janeiro e milita pela legalização da maconha lá no Rio, né, no Brasil. E levanta muito isso. Então existem policiais também com outra visão, né? Então acho que é importante dizer isso, porque a esperança é a última que morre. E sendo também que os policiais são uma categoria muito difícil para a saúde mental deles, né? Eles fazem um trabalho que tem muito suicídio dentro da polícia. Sim. Grande suicídio dentro da polícia. As famílias dos policiais sofrem muito também. Eu tinha uma amiga que o pai dela era policial, ela não dava o telefone da casa dela, não falava onde ela morava. Então imagina você crescer assim, sem poder falar para seu amigo onde você mora. Imagina o adoecimento psíquico da família toda. Então assim, eu acho que cannabis pode ajudar também a polícia. Sim. Então eu acho que mesmo... Olha como essa planta é boa. Eles reprimem, ela mesma pode ajudar. Verdade. Olha que loucura. Mas a gente vive num sistema tão louco que eles vão continuar recriminando quem fuma baseado e vão usar o óleo para poder se beneficiar. Essa é a loucura do capitalismo. Gente, se vocês chegaram até aqui, eu vou lhe pedir uma coisa simples, quer curtir, comentar, deixe seu comentário aí também. Se você não concordar com alguma coisa que a gente disse aqui, comente também, agora de forma respeitosa. A culpa é minha. Não, mas eu gosto dos haters respeitosos. Não sei se eu consigo acreditar que existe haters respeitosos, coloque mas seu argumento de uma coloque forma, aí, mas assim, se realmente se for xingar, e realmente você vai ser bloqueado, você nem vai ser respondido. Não faz sentido dentro da proposta aqui do Contra esse Fluxo. Luna, é um prazer ter você aqui. Eu vou deixar aqui na legenda as suas redes sociais. Legal, viu? Mas se você for deixar uma mensagem final aqui para quem está nos assistindo, tudo isso, toda essa salada mista aqui que a gente falou, o que é que você diria aí para quem está nos assistindo e chegou aqui até o final do episódio? Olha, da importância de buscar conhecimento sobre as substâncias. Acho que se você faz algum uso de alguma substância, que ele seja positivo, que ele seja negativo, procure conhecer mais sobre as substâncias, procure ajuda. E para todo mundo que tem um bom uso de alguma substância, fale disso, saia do armário sobre a substância que você usa. Então, quando eu falo aqui de várias substâncias que eu já usei, de cannabis, de psilocibina, de outras que não perguntou, de alguma forma a pessoa fala, mas
ela, né, é cientista social, ela tem um trabalho, ela né, cumpre com as obrigações dela. Então, eu acho que isso dá um outro exemplo, porque o exemplo que fica no filme, na série, no jornal, são das pessoas que fazem um mau uso de substâncias. Sim. E esse grupo é muito pequeno. De cannabis é 10%, de cocaína é 20%, e tem os 80%, os 90% que têm uma vida normal fazendo uso de substâncias. Da mesma forma que a gente vê com álcool, que as pessoas que têm problema com álcool, comparada a todo mundo que usa álcool, é um número muito pequeno. Então, e não vale, é injusto o proibicionismo, é injusto o que fazem, né, de encarceramento com as pessoas, e também o estigma que gira em torno dessas pessoas. E a gente tem que falar mais disso, buscar conhecimento e ampliar essa conversa. Então, obrigada pelo espaço, fico super agradecida. Obrigado por ter vindo aqui também. Gente, beijo no coração de vocês e hoje nós ficamos por aqui.